Pessoal, nós vamos dar sequência lá então. Vamos falar da trigonometria no círculo aqui, tá? É o início. Normalmente o material didático de vocês já começa com função trigonométrica. Eu quero fazer uma aula um pouquinho antes, que é para a gente poder sair do zero, assim, tá? Bom, o círculo trigonométrico, trigonometria no círculo, ele tem duas coisas bastante importantes. E coisas que foram decididas, foram combinadas. Não tem nenhum motivo para ser especial. Foi combinado, nós combinamos. Se eu estou trabalhando com círculo, eu preciso saber o tamanho do raio. Então, o círculo trigonométrico tem raio 1. Não se esqueça disso. Toda vez que eu falar para vocês que eu estou trabalhando com círculo trigonométrico, automaticamente o raio vale 1. É automático. Segunda coisa, vocês vão perceber que nós vamos trabalhar com dois elementos matemáticos. O círculo e o plano cartesiano XY. O centro do círculo está na origem do plano cartesiano. Sempre assim. Nós juntamos dois elementos matemáticos. Só que nós vamos fazer uma adaptação. O eixo que marcava os valores de x não vai marcar valor de x mais. Vai marcar valor de cosseno. Então toda vez que agora eu achar o x, eu achei cosseno. O eixo que marcava os valores de y não vai mais marcar valor de y. Vai marcar valor de seno. Então toda vez que eu achar agora o valor de y, na verdade eu achei o valor do seno do ângulo. Segunda coisa aí, a respeito do círculo em si. Todo ângulo começa nessa posição que é o zero. Nós já vimos isso. 0 graus ou 0 radianos. Se eu sair do zero, vou por aqui do lado de fora para não encher muito de coisa aqui, e subir, então eu estarei criando ângulos positivos. Se eu sair do zero e descer, então eu estarei criando ângulos negativos. Certo? Essa primeira parte, essa parte inicial, é a parte que vai te dar base para você saber o que está acontecendo. E vamos lá. Todo ângulo começa no zero. Eu vou subir, eu vou pela parte positiva. Vou falar em graus para ficar mais fácil de vocês entenderem. 1 grau, 2 graus, 3 graus, 4 graus, eu vou subindo até chegar numa certa posição. Não importa que ângulo é esse. O ângulo alfa. É um ângulo central, né? Lembre-se. Está aqui o ângulo alfa. Alfa. O ângulo central tem a mesma medida do arco que ele forma. Ângulo alfa. O que é importante no círculo trigonométrico é posição. A trigonometria no círculo é posicional. O valor é importante? Sim. Se eu soubesse que ângulo é esse, facilitaria a minha vida. É importante, sim. Mas mais importante até do que o valor, talvez, em algumas situações, é a posição. Aí o que eu faço? Vamos pensar agora no plano cartesiano. Eu já usei o círculo. Marquei a posição do ângulo. Um valor qualquer, 60 graus, vai. Então eu já usei o círculo. Agora eu vou usar o plano cartesiano. Todo ponto no plano cartesiano tem um valor de x. Eu desço aqui até o eixo x, vejo essa medida. Essa medida seria a medida do valor de x desse ponto, do par ordenado. Todo ponto no plano cartesiano tem um valor de y. Eu viria até aqui o eixo y, mediria essa distância, e essa distância seria o valor de y. Só que agora não é mais o par ordenado xy. Agora é o par ordenado cosseno e seno. Então essa medida que você achou para x não é mais x. Agora é cosseno. Cosseno do ângulo alfa. Essa medida que você achou para y não é mais y. Agora é seno. Seno do ângulo alfa. Então, todo ângulo que estiver parado nessa posição, todo ângulo que estiver posicionado aqui, vai ter essa medida de cosseno e essa medida de seno. Posicional. É posicional. Tá ok? Então, lembre-se, o que vale é o último ponto do arco. Você saiu do zero, olha bem, subiu até chegar no ângulo que você queria. O seu ângulo é positivo
porque você subiu. No ponto que você chegou, você vai achar o valor de x, esse x passa a ser cosseno. Você vai achar o valor de y, passa a ser seno. Então agora, nesse plano cartesiano, o par ordenado é cosseno e seno. XY. Cosseno e seno. A ideia foi brilhante, genial. Porque eu passo a estudar por posição. Eu não dependo mais do triângulo retângulo. Quem é o cateto oposto? Quem é o cateto adjacente? Não dependo mais disso. Eu dependo só da posição angular. Brilhante a ideia, tá? Bom, o que acontece? É extremamente importante que a gente saiba o comportamento do seno e do cosseno em cada uma dessas 4 partes do círculo chamadas de quadrante. Então eu tenho aqui o primeiro quadrante. Por que primeiro? Porque é o primeiro setor que eu andei no sentido positivo. Primeiro. Segundo quadrante. Terceiro quadrante. Quarto quadrante. E vamos lá. Eu vou passar aqui para baixo sempre com a ideia de não ficar lotando muito de informação um desenho só, tá bom? Então vamos aqui. No meu primeiro quadrante, que é esse ângulo aqui, ó, por exemplo, o ângulo alfa. Se eu olhar para o cosseno, ele está para o lado direito do eixo x, lado direito. Se eu olhar para o seno, ele está para cima. Bom, legal. Então eu posso afirmar que no primeiro quadrante o seno é positivo, porque está para cima, e o cosseno também é positivo, porque está para a direita. Se eu tiver aqui no segundo quadrante, um ângulo alfa agora está aqui, posicionado aqui, posição. Vou procurar o cosseno. Para achar o cosseno, vou até o eixo x. Está aqui, ó, cosseno. Pô, está para a esquerda, ele é negativo. Vou procurar o seno. Continua para cima. Então o seno continua positivo, mas o cosseno é negativo. Se o meu ângulo estiver aqui, ó, terceiro quadrante, vou procurar o cosseno. O cosseno está aqui para baixo agora. Vou procurar o seno. Continua do lado esquerdo aqui, ó. O cosseno está à esquerda aqui, ó, cosseno, e o seno está para baixo. Se o seno está para baixo, ele é negativo. Se o cosseno está para a esquerda, ele é negativo também. Finalmente, aqui no quarto quadrante, vou procurar o cosseno. Voltou para o lado direito. Vou procurar o seno. Está aqui do lado de baixo. Então, o seno é negativo, o cosseno é positivo. Eu pus nessa ordem seno e cosseno, propositalmente. Por que eu pus nessa ordem? Porque eu consigo achar a tangente. Lembra lá que a tangente, na aula nossa última, era fazer seno dividido por cosseno, do mesmo ângulo, né? Desde que eu esteja trabalhando com o mesmo ângulo. Então, para achar o valor da tangente, é só dividir o valor do seno pelo valor do cosseno. Espera aí. Então, vamos lá. Se a tangente é essa divisão, ó, seno por cosseno, mais dividido por mais dá mais. A tangente é a divisão, mais dividido por menos dá menos. A tangente é essa divisão. Menos dividido por menos dá mais. A tangente é essa divisão. Mais dividido por menos dá menos. Então, vamos lá. Vamos juntando elementos importantes, porque em breve esses pequenos detalhes vão fazer diferença para a gente. Primeiro, a questão de que tipo de ângulo eu tenho. Ângulo positivo no sentido anti-horário, ângulo negativo no sentido horário. Numeração dos quadrantes. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Sinais do quadro. Sinais. Cuidado com sinais. Esse cara aqui é importantíssimo quando a gente chegar em equações. É muito importante. Sinais. Tá? Vou para lá de novo para não ficar enchendo a coisa aqui. Outro elemento que é importante. Imagine aqui os 4 quadrantes. Eu estou trabalhando nos 4 quadrantes. A gente já sabe transformar grau em radiano. Essa posição é a posição do 0 radiano. Essa posição 90 graus
é π sobre 2 radianos. Essa posição 180 é π radianos. Essa posição 370 graus, 3π sobre 2 radianos. Fechei a primeira volta, 2π. 2π radianos, 360 graus. Tá bom? A gente já fez no começo da aula hoje a transformação de grau para radiano. E trigonometria, a gente já tinha comentado, a trigonometria no círculo é feita em radiano 90% dos casos. Tá? Então tá aqui. Bom, vamos unir agora essa ideia do posicionamento com essa ideia de sinal e vamos tirar uma ideia de posição e sinal. Vou pegar o alfa aqui, ó. Tá aqui o alfa. Já sei quem é o cosseno dele e o seno. Tá aqui, ó. Cosseno é essa distância. Seno é essa distância aqui. Certo? Olha bem, hein? Vou pegar esse ângulo aqui no segundo quadrante. Que é óbvio que não é o mesmo, né? Esse cara está no primeiro quadrante, ele tem menos de 90 graus. Esse cara está no segundo quadrante, ele tem mais do que 90 e menos de 180. Está na cara que não é o mesmo ângulo. Mas eu vou procurar o seno dele. Seno, eixo Y, seno. E olha, é o mesmo. É a mesma distância. Vou procurar o cosseno dele. Está aqui o cosseno dele. E eu percebo que a distância é a mesma. Ó. Ó, é a mesma distância. É o mesmo tamanho. Só que um é positivo e o outro negativo. Mas a distância é a mesma. Então eu tenho ângulos, um no primeiro e um no segundo quadrante, que tem o mesmo seno e o mesmo cosseno. Muda o sinal, né? Porque no caso do cosseno, um está para a direita e o outro para a esquerda. Mas o valor é o mesmo. Se aqui vale meio, aqui também vale meio. Se aqui vale 1/3, aqui também vale 1/3. A distância é a mesma. Então eles têm o mesmo valor, o mesmo módulo de seno e cosseno. O mesmo módulo. Bom, mas tem um cara aqui, ó, no terceiro quadrante, que quando eu vou olhar o cosseno dele, o cosseno é o eixo X. Aqui, ó, o cosseno dele. Subir, ele tem o mesmo cosseno, ó, o mesmo. E quando eu vou procurar o Y, que é o seno, tem a mesma medida também, ó. Mesma medida. Peraí, então é o terceiro ângulo já que tem o mesmo seno e o mesmo cosseno. Só muda o sinal. E aí eu vou fechar um retângulo aqui, um quadrilátero especial, um retângulo. Aqui no quarto quadrante. Quando eu vou procurar o cosseno é o eixo X. Está aqui o cosseno. É o mesmo desse, ó. Quando eu vou procurar o seno, é o mesmo desse aqui também, ó. Só que está para baixo, mas é o mesmo, ó. Então eu posso dizer que sempre eu terei 4 ângulos que terá o mesmo seno, o mesmo cosseno e, consequentemente, a mesma tangente. Porque a tangente é a divisão. Sempre vai ser assim. Sempre eu terei, na primeira volta do círculo, do 0 ao 360, do 0 até o 2π, 4 ângulos com o mesmo seno, o mesmo cosseno e, consequentemente, a mesma tangente. Esse tipo de ângulo, esse tipo aqui de composição, de posição, posições que geram módulos iguais. Módulo, em sinal não. Sinal nós já discutimos aqui atrás. Já está discutido aqui atrás. Eles geram ângulos com o mesmo módulo de seno, cosseno e tangente. Essa composição é chamada de simetria angular. Então toda vez que eu falar para vocês de simetria angular, eu estou falando desses 4 ângulos. 4 ângulos que têm o mesmo seno, o mesmo cosseno e a mesma tangente. O que eu preciso é saber, conhecendo um, como é que eu descubro os outros 3? Conhecendo um, como é que eu descubro os outros 3? Qualquer um deles. Conhecendo qualquer um deles, como é que eu descubro o outro? Eu vou partir sempre do ângulo do primeiro quadrante, porque ele é o mais importante. Foi o primeiro que apareceu.
Só por isso. Então eu vou partir dele. Então, primeiro para segundo quadrantes. Eles são suplementares. Suplementares significa que juntos eles têm que dar 180 graus. Juntos. Significa que se esse for 60, esse aqui tem que ser 120. Juntos tem que dar 180. Significa que se esse aqui for 100 graus, então esse aqui tem que ser 80. Juntos tem que dar 180. São suplementares. Se esse aqui é alfa, consequentemente, esse cara aqui vai ser 180 menos alfa. Isso se eu estiver trabalhando em graus. Ou então ele vai ser π menos alfa se eu estiver trabalhando em radianos. Π é 180. Equivalente a 180. Legal. E do primeiro para o terceiro quadrante? Ó. Daqui vindo para cá. Lembre-se, eu estou usando o primeiro quadrante como referencial. Pô, do primeiro para o terceiro quadrante, sair do primeiro e chegar no terceiro, você vai somar 180 graus, ou seja, π radianos, ao ângulo do primeiro quadrante. Cuidado, hein? Esse com esse, juntos tem que dar 180. Para sair daqui e chegar aqui, eu pego esse do primeiro quadrante e somo 180. Acho que é fácil de entender porque eu somei 180. Ó. Porque isso aqui é metade da circunferência e metade da circunferência vale 180. Eu saí daqui e somei 180. Pi. Ok? Então, se esse cara for 60, quem é esse? 60 mais 180, 240. Se esse cara for 20, quem é esse? 20 mais 180, 200. Ele é o 200. Se esse cara é alfa, então esse aqui vai ser 180 mais alfa. Pego ele do primeiro quadrante, somo 180. Se tiver em radianos, π mais alfa. E finalmente, como eu faço para sair do primeiro quadrante e chegar no quarto quadrante? Qual é a relação entre o primeiro e o quarto quadrante? Primeiro e quarto quadrante. Eles são replementares. Replementares. Nossa, esse nome eu nunca tinha ouvido. Eu já vi falar de complementar, de suplementar. Replementar é. Replementar são dois ângulos cuja soma dá 360. Quando eu somo dois ângulos e o resultado é 360, eles são replementares. Então vamos lá. Juntos tem que dar 360. Se esse é 60, esse é 300. Se esse é 20, então esse é 340. Se esse aqui é 80, então esse aqui é 280. Juntos tem que dar 360. Se esse é alfa, então esse aqui vai ser 360 menos alfa. Ou então 2π menos alfa. As simetrias serão também muito importantes na parte de função trigonométrica e também na parte de equação. Simetria é um elemento importante. E por fim, para a gente dar essa introdução básica, eu preciso que vocês lembrem de um detalhe bem importante. Tá? Eu vou pôr valor de novo. E eu vou usar sempre em graus, porque eu acho que graus é mais fácil de entender. Entendeu em graus, entendeu em radianos. 60 graus. É um ângulo que está na primeira volta positiva. Ou seja, eu saí daqui do zero e subi.
parei nessa posição que eu estou admitindo que seja 60 graus. Então é a primeira volta, porque a primeira volta só acaba quando eu chego no 360. Acabou a primeira volta. Tá? Positiva, porque eu saí do zero e fui no sentido anti-horário. Saí do zero e subi. Positivo. Então, ele é um ângulo da primeira volta positiva e está no primeiro quadrante. Tudo bem? Agora, olha bem. Eu quero que você entenda como isso é posicional. Posicional. Todo mundo sabe o seno de 60. Todo mundo sabe o cosseno de 60. Vamos falar do cosseno. O cosseno de 60 é meio. Vale meio. Positivo. Porque ele está no primeiro quadrante. Olha bem, hein? Eu vou sair do zero dessa vez. Só que agora eu vou descer, ó. Eu venho aqui para baixo. Vou descer. Vou continuar descendo. Vou descer. Vou fazer a volta. E vou parar aqui nessa mesma posição. Posição. Só que agora eu parei aqui descendo. Então vamos lá. Saí do 0 graus. E fui descendo. Aqui é o 90. Menos 90. Porque eu estou descendo. Menos 90. Continuei andando. Menos 180. Continuei andando. Menos 270. Continuei andando. Aqui é o ângulo de 300 graus negativo. Negativo 300. Espera aí. Então, nesse ponto aqui, está parado o 60 da primeira volta positiva, mas está parado o menos 300, que é da primeira volta negativa. Primeira volta negativa. Tá ok? Primeira volta negativa. Significa, como eles estão parados na mesma posição, eles têm o mesmo seno, o mesmo cosseno e a mesma tangente. Por isso que eu falei, a posição às vezes é mais importante que o valor. Porque o que determina seno, cosseno e tangente é a posição. Tá ok? A gente continua no próximo encontro nosso.